E aí, ao iniciar o acompanhamento no CRO, o paciente ele era recepcionado sempre num grupo, né, coordenado pelo profissional de enfermagem, que explicava os objetivos e o funcionamento do serviço. A gente tinha um fluxo de atendimento, né, o CRO era composto por uma equipe, todos os três, por uma equipe multiprofissional que tinha um profissional de enfermagem, um psicólogo, um nutricionista, um profissional de educação física e um endocrinologista. E a gente precisa lembrar de que momento que a gente está falando, né? A gente estava em 2011, né? Coordenando, implementando um serviço de referência para pessoas com obesidade, no momento em que a gente ainda não tinha as portarias que estabelecem as diretrizes para o cuidado da obesidade que foram publicadas pelo Ministério da Saúde em 2013, que é a portaria 424 e 425, que hoje compõem a portaria de consolidação número 3 de 2017. Então a gente foi tentando se organizar, o Ministério da Saúde sempre teve, né, muitas publicações, a gente tinha o caderno de obesidade, mas portarias que estabeleciam as diretrizes para o cuidado a gente ainda não tinha nesse momento. E aí a gente foi tentando entender, né, como seria a melhor forma de oferecer cuidado para esses pacientes com obesidade, para essas pessoas com obesidade que chegavam, né, no CRO. Então, o cuidado da enfermagem, como primeiro contato, né, foi estabelecido e depois esse indivíduo passava por todos os profissionais. A gente colocava sempre o médico endocrinologista no último, porque o serviço de enfermagem, ele sempre solicitava os medicamentos, os exames, né, os medicamentos, desculpa. E aí, esse tempo para ele passar, né, para o indivíduo passar pelos outros profissionais, era o tempo também de que quando ele chegasse, né, para a consulta médica, ele já tivesse os exames disponíveis para apresentar e iniciar o acompanhamento. Não necessariamente tinha uma ordem de que ele primeiro tinha que passar pelo psicólogo, depois pelo nutricionista, depois pelo profissional de educação física. A gente preconizava, né, e aí entendia a história do sujeito, e o profissional de enfermagem tentava identificar, né, quais eram as demandas mais urgentes e encaminhava para os profissionais seguintes, tá? E aí, como é que era o acesso ao serviço? É importante a gente falar isso também, porque não era todas as pessoas com obesidade, com IMC acima de 30. Considerando o tamanho, né, com mais de 6 milhões de habitantes do município do Rio de Janeiro, 3 serviços, né, para atender pessoas com obesidade não ia dar conta de toda a população. Então, os critérios para acesso ao CRO eram pessoas com MC acima de 40, com comorbidades, ou acima de 50, com ou sem comorbidades. Então, se a gente olhar para esses indivíduos, né, são indivíduos que estão acessando um serviço ambulatorial, né, de especialidade, mas são indivíduos que já têm indicação para cirurgia bariátrica, tá? O encaminhamento ele era realizado por profissionais de saúde dos serviços da cidade do Rio de Janeiro, então a pessoa podia chegar lá, né, por meio do encaminhamento, uma guia de referência de qualquer unidade de saúde do Rio de Janeiro, ou ela também poderia ser encaminhada pela central de marcação da coordenadoria, né, da área de planejamento, né, da CAP, que a gente chama, a qual aquela unidade pertencia. Então, o indivíduo era lá da área programática 1, e aí a CAP podia encaminhar, né, direto para o serviço também ele para a gente. Então, o Centro de Referência em Obesidade, né, ele realizava o atendimento aos indivíduos com obesidade grave, né, e ainda que a gente oferecesse no CRO o atendimento de uma equipe especializada, os 3 centros de referência em obesidade ficavam instalados em unidades da Clínica da Família, né. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, a Clínica da Família são as unidades de saúde da atenção primária, né. Essa localização, ela pode ser considerada um fator positivo no trabalho da equipe especializada e também no entendimento da proposta de coordenação do cuidado pela atenção primária, mas quando há uma articulação em rede eficiente, né. Então, o CRO, a gente pode avaliar a articulação dele para
as clínicas da família e para as pessoas com obesidade do território das clínicas onde ele estava instalado e para outras, porque para as outras clínicas da família, para as outras equipes de atenção primária, ele era uma equipe de especialidade onde a equipe estava encaminhando o usuário, aquele indivíduo que ele atendia, né, ele não estava próximo da clínica da família de outras áreas programáticas, de outros bairros, né, além de Acari, Penha e Madureira.